Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, no templo. Encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amém. Palavras do Papa Francisco. O Evangelho de hoje apresenta-nos o episódio da expulsão dos vendedores do templo. Jesus fez um chicote com cordões e afastou todos para fora do templo, com as ovelhas e os bois. O dinheiro, tudo. Este gesto suscitou grande impressão nas pessoas e nos discípulos. Claramente pareceu um gesto profético, a ponto que alguns dos presentes perguntaram a Jesus: Que sinal nos dás para fazer estas coisas? Quem és tu para fazer estas coisas? Dar-nos um sinal de que tens autoridade para as fazer. Procuravam um sinal divino, prodigioso, que acreditasse Jesus como enviado de Deus. E ele respondeu: Destruí este templo, e eu em 3 dias levantar-lo-ei. Responderam-lhe: Este templo foi construído em 46 anos, e tu em 3 dias falo-ás ressurgir? Temos aqui, segundo o evangelista João, o primeiro anúncio da morte e ressurreição de Cristo. O seu corpo, destruído na cruz pela violência do pecado, torna-se-á na ressurreição o lugar do encontro universal entre Deus e os homens. E Cristo ressuscitado é precisamente o lugar do encontro universal de todos, entre Deus e os homens. Por isso, a sua humanidade é o verdadeiro templo, no qual Deus se revela, fala, se deixa encontrar. Os verdadeiros adoradores de Deus, não são os guardas do templo material, os detentores do poder ou do saber religioso. São os que adoram Deus em espírito e verdade. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Bom dia.